Sabe, muitas pessoas têm a estranha ideia de que, só porque você está se tornando mais espiritual, não terá mais desafios. O que acontece é exatamente o oposto. Você terá mais desafios porque estará mais capaz de lidar com eles. Agora vem a parte interessante. Uma das maiores surpresas do despertar não é que você flutuará em perfeita felicidade, mas que se torna quase impossível se apaixonar novamente, pelo menos do jeito que você costumava. Os êxtases desfalecentes, a antecipação febril, os pequenos dramas e rabiscos sentimentais, tudo isso se torna estranhamente pouco convincente. Não é que você tenha perdido a capacidade de amar. Longe disso. Na verdade, o amor se torna mais rico, mais profundo, mais silencioso, mas o velho jogo de projeção e perseguição simplesmente não funciona mais. Você não consegue deixar de ver o que viu. Agora você sabe que a maior parte do que se passa por romance são simplesmente dois eus famintos fazendo acordos entre si. E quando você descobre o truque, é muito difícil se encantar por ele novamente. Então, aí está você, vivo, desperto, cheio de admiração e ao mesmo tempo totalmente incapaz de se apaixonar, da maneira que o mundo há tanto tempo ensinou que você deveria. O que normalmente chamamos de paixonite é na verdade um tipo curioso de hipnose. Você conhece alguém e de repente a mente começa a tecer, como uma aranha tecendo fios de memória, desejo e projeção, até que você não esteja mais se relacionando com a pessoa, mas sim com uma tapeçaria da sua própria imaginação. E então, completamente intoxicado pela sua própria criação, você diz: estou apaixonado. Mas observe a estranheza. Grande parte desse suposto amor prospera não na presença, mas na ausência. Ele brilha mais forte quando o ser amado está longe, quando há incerteza, quando você se encontra naquele delicioso tormento da saudade. É um amor que se alimenta da fome em vez da completude, uma doce loucura. Veja bem, o ego é muito inteligente em disfarçar sua solidão. Chama isso de paixão. Veste-o com belas palavras e olhares trêmulos, mas no fundo está dizendo: eu sou incompleto e quero que você me cure. Isso não é amor, mas necessidade. E enquanto o amor for confundido com a necessidade, ele irá vacilar para sempre, como uma chama que só sobrevive enquanto o combustível da insegurança é fornecido. A maior parte do que nos ensinaram a admirar como romance é precisamente isso, uma barganha sutil, uma troca secreta. Eu vou acalmar seu vazio, se você acalmar o meu. É por isso que depois que a primeira intoxicação desaparece, muitos se encontram desiludidos, perguntando se eles realmente amaram ou simplesmente fecharam um acordo sem assinar o contrato. Agora o despertar não é nada misterioso, é simplesmente o momento em que o véu desliza e você vê a maquinaria de toda a performance. O eu, o ego, o desejo e os jogos intermináveis que eles jogam. Você percebe como o que você uma vez chamou de amor estava frequentemente enredado no medo de ficar sozinho, na saudade, na projeção. E quando esse reconhecimento surge, você não pode mais cair nisso tão cegamente quanto antes. O feitiço está quebrado, não porque você rejeite o amor, mas porque agora você vê suas formas falsificadas pelo que elas são. Para o olho desperto, as ilusões que antes passavam por amor não têm mais o mesmo poder. Onde antes você poderia jurar que encontrou sua metade perdida, agora você vê mais claramente um ser humano com suas próprias alegrias e sombras. O encanto de vê-lo como seu salvador, sua completude, começa a se dissolver. E com essa visão, o antigo feitiço do romance não o atrai mais da mesma maneira. O que antes parecia fogo, agora parece fumaça. Desejos que antes pareciam irresistíveis, agora parecem frágeis, como barquinhos de papel em um vasto mar. A emoção da perseguição, o drama da espera, a agonia da incerteza. Tudo isso parece um pouco absurdo ao lado da quietude que você provou dentro de si mesmo. Não é que você os despreze,
é que você não os confunde mais com amor. Você vê, uma vez que você percebe que todo o negócio é uma espécie de jogo, você acha muito difícil continuar fingindo que é algo mortalmente sério. Claro, você ainda pode aproveitar a performance, o riso, as lágrimas, os abraços, mas agora você o conhece como teatro, não como a verdade suprema. Assim, o que o mundo chama de romance começa a perder seu glamour. O desperto não para de amar, mas as ilusões desmoronam. O jogo, uma vez levado com seriedade mortal, agora é revelado como precisamente um jogo. E com esse reconhecimento, você sai do transe e entra em algo infinitamente mais espaçoso. Depois de ter experimentado o despertar, toda a textura do amor muda. Você não carrega mais aquele vazio roedor a ser completado por outro, porque você sabe agora que ninguém pode te satisfazer, além de você mesmo, e que você já está inteiro, formado pela mesma vida que o deu à luz. E é precisamente esta totalidade que torna o antigo modo de se apaixonar tão difícil, pois o que o alimentava antes não era a plenitude, mas o vazio, era a dor da solidão, o medo de não ser visto, que deu tanto fogo ao romance, mas quando você acorda, o fogo não queima mais da mesma maneira. Você não está mais perseguindo alguém para consertar o buraco no seu coração, pois o buraco desapareceu. E assim, o velho drama, que antes parecia tão inebriante, agora parece estranhamente vazio. A tempestade que antes parecia emocionante, agora parece um absurdo quando você descobre a calma do mar. Você também percebe o quanto do romance comum depende de pequenas mentiras que contamos a nós mesmos, das ilusões que abraçamos de bom grado, mas o despertar remove essas vendas. Você vê muito claramente as barganhas escondidas sob os votos, os truques secretos do ego, os medos disfarçados de devoção. E uma vez que você vê, não pode deixar de ver. O amor que tem suas raízes no medo de ficar sozinho simplesmente não tem mais solo para crescer em você. E então, a outra verdade, ainda mais difícil, o despertar eleva o padrão do seu coração. Você não mede mais o amor pelo charme, beleza ou compatibilidade intelectual. Sem esforço, você se vê atraído por algo mais profundo, um tipo de conexão, uma profundidade, uma compreensão que vai muito além das aparências e toca o próprio âmago do seu ser. E você vê a multidão em vez de uma multidão. Onde antes o mundo estava cheio de possibilidades, de repente só há muito poucas, pois é raro encontrar alguém que tenha passado por suas próprias sombras e saído do outro lado, desperto. A maioria ainda está jogando o jogo antigo, é por isso que parece impossível. Não porque você não possa amar, mas porque você não pode mais fingir. Não se pode voltar a confundir necessidade com amor, drama com paixão, apego com devoção. Você superou isso, da mesma forma que superamos as brincadeiras da infância. E embora possa doer às vezes, embora você possa desejar a simplicidade da antiga intoxicação, você não voltaria, porque sabe demais agora. Agora é claro, tudo isso parece muito bom, na teoria. Você é inteiro, você é livre, você não confunde mais fome com amor. E ainda assim, há outra face nessa história. Pois quando as intoxicações familiares não o movem mais, você não alcança a felicidade instantaneamente. E essa lacuna pode ser dolorosa. Há um profundo sentimento de estar à parte, como se você não pertencesse mais ao mundo em que antes se movia tão facilmente. Não é solidão no sentido usual. Você pode ter amigos, companheiros, até mesmo admiradores, mas há um tipo mais nítido de solidão. O reconhecimento de que muito poucas pessoas são capazes de encontrá-lo na profundidade em que você agora habita. E quando você tenta voltar para o velho padrão, fingir que pode participar, isso soa falso. Você não pode desconhecer o que sabe, e há medo. Medo de que talvez o mundo nunca chegue a igualar-se a este novo apetite pela verdade, que os que permanecerem serão poucos,
que você continuará levando sua plenitude para os lugares onde ninguém mais aprendeu a ocupar tal espaço. A solidão aqui não é a pequena ausência de companhia, mas a profunda solidão de ser compreendido por muito poucos. É por isso que parece impossível, não porque o amor desapareceu, mas porque seus olhos são muito claros. Você não pode se apaixonar como antes, e às vezes, essa clareza parece mais como exílio do que iluminação. Então, os despertos carregam um desejo silencioso em seus corações. Eles preferem caminhar sozinhos na verdade, do que ficar presos a uma ilusão. Eles não negociarão sua paz em troca de conforto, nem recuarão para o teatro de meios amores e jogos famintos. Pois eles viram o truque, o brilho que ofusca por um momento, apenas para desmoronar em fumaça e cinzas. O desejo do desperto não é pela velha febre, mas por algo mais simples, mais silencioso. O amor, se vier, desloca seu centro de gravidade, passa de agarrar para dar, do melodrama da perseguição para a quietude da presença. Tem que ser limpo, desmascarado, sem forçar, livre. Não como resgate, não como posse, mas como um encontro de dois seres inteiros que escolhem compartilhar sua liberdade. Qualquer coisa menos seria um sonambulismo da alma, e nenhuma quantidade de calor emprestado vale o preço de fechar os olhos novamente. Não há apego, apenas a alegria de compartilhar. Nenhuma exigência de negociação, mas um deleite que não precisa de justificativa. É o amor despojado do teatro, ainda preenchido com uma amplitude que o velho palco nunca poderia suportar. É isso que eles desejam, embora raramente o digam em voz alta. Não um amor que consome, mas que se expande. Não é um amor que prende, mas que liberta. Melhor a solidão da clareza do que a companhia da ilusão. Melhor esperar, mesmo que isso signifique uma vida inteira, do que se render à velha hipnose. Pois uma vez que os olhos se abriram, a paz em si é preciosa. Demais para ser arriscada, pois a paz não é um prêmio mesquinho de consolo, é o próprio tesouro. A quietude que você descobriu é mais rica do que qualquer uma das tempestades que você uma vez chamou de paixão. O velho fogo, todo faíscas e barulho, agora parece uma brincadeira de criança, ao lado da chama silenciosa que não precisa de combustível. E por que negociar o calor constante da totalidade pela febre da incompletude? E quando você vive assim, a companhia fica escassa. Pode demorar muito até você conhecer outra pessoa que saiu do mesmo transe. Tais reuniões são raras. Mas então, o que é um diamante se não raro? Sua escassez é justamente o seu valor. Então, os despertos carregam este voto, seja falado ou não. É melhor ficar sozinho na clareza do que ajoelhar-se novamente diante das sombras, pois fingir novamente seria trair o presente que o despertar colocou em suas mãos. E então você espera, não em desespero, mas em paciência, sabendo que o encontro real é raro e, portanto, precioso. Que presente estranho é esse? Ao mesmo tempo uma liberdade e uma solidão. Os despertos preferem enfrentar o longo silêncio da solidão do que o barulho de amores falsos. Eles esperarão o tempo que for preciso, mesmo que isso signifique uma vida inteira. Pois isso significa que quando o amor chega, ele não nascerá da fome, mas sim da plenitude. Não por medo, mas por liberdade. E esse tipo de amor, embora raro, é o único amor que pode realmente durar. Você não busca ser completado, pois já se conhece como um todo. Você não implora por permanência, pois aprendeu que todas as coisas se movem. E porque não há barganha, não há gaiola. Você pode ficar, ou você pode ir. E o amor permanece livre. Não se trata de resgate, nem de posse, mas da alegria, da presença. Dois seres que não estão procurando por metades, mas que já são inteiros e, portanto, capazes de compartilhar sem medo. Quando você não precisar mais de amor para resgatá-lo, você finalmente está livre para dá-lo. Quando você não exige mais que outro o complete, você pode conhecê-los como eles são.
não como uma fantasia, não como um salvador, mas como um companheiro de viagem no mistério da existência. É por isso que os despertos não se apaixonam. Eles crescem nisso. Eles não são arrastados pela saudade, mas sim elevados para dentro da liberdade. E quando o amor não for mais uma prisão, torna-se o que sempre foi em sua raiz, a expressão mais pura da própria vida. Quando você não for mais escravizado pela necessidade de ser amado, você descobre que está mais livre para amar do que nunca.